Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos iniciando o nosso Encontros com o Clínico de hoje, com um tema provocativo sobre a inteligência artificial e a medicina. Enfim, será possível, será que nós vamos chegar a um ponto em que a inteligência artificial, que é uma ferramenta inestimável, importantíssima, que nós estamos vendo entrar na vida de todos nós, em todos os setores, em todas as áreas do dia a dia, será que ela já se sabe que está conseguindo substituir muitas pessoas e muitas coisas? Será que vai acontecer com a medicina? Os médicos serem substituídos pelos aparelhos de inteligência artificial, pelos computadores, pelos algoritmos, não é? Então, a gente vai começar falando sobre as inovações, né? Como a inteligência artificial é uma inovação mais recente, né? Sempre que acontece isso na história da humanidade, há sempre preocupações e temores que o que pode acontecer com as pessoas, com os empregos, com as profissões, né? Só um exemplo assim, típico, mais de 500 anos antes de Cristo, né? Sócrates, que foi pai da filosofia grega, lá na Grécia, ele dizia, num livro de Platão, sobre algumas histórias de Sócrates, que ele temia pela memória da humanidade, uma vez que a escrita estava aumentando muito naquela época, as coisas escritas, que as pessoas tinham tudo de cabeça, de memória, então poucas pessoas tinham chance de consultar ou saber escrever ou saber ler. Então tudo era feito de memória, de cabeça, né? Passando de pais para filhos, as histórias contadas e tudo. Então o temor dele, que hoje parece um absurdo para a gente, é que as pessoas fossem perder a memória assim que começassem a utilizar, pois confiar numa escrita de um papel, em vez de estar usando a própria memória para isso. Então isso aconteceu na Revolução Industrial, quando a maioria das pessoas passou a perder emprego, quando as máquinas foram inventadas e tudo isso. Só que, à medida que foram acontecendo isso, outros tipos de emprego foram aparecendo em que o homem era sempre mais importante do que a máquina, a ação humana era mais importante e mais eficaz. Hoje nós estamos vendo uma situação bastante específica, não é? No século XX, a gente pode falar rapidamente sobre as inovações de rádio, televisão. O fax, por exemplo, que é uma coisa fantástica, surgiu nos anos 80, parecia coisa de bruxo, né? Você pegava um telefone e mandava lá uma mensagem para outro lugar do mundo, aquilo saía escrito em outro lugar, parecia uma coisa mágica. E no final dos anos 90, já antes da virada do século, já estava uma coisa obsoleta, ninguém mais usava, quase ninguém hoje mais usa fax, porque tem a internet que surgiu já a partir dos anos 70 e do século XXI desenvolveu-se muito, né? Então a gente pode falar de muita coisa aí, só que sempre causa um certo temor, isso é assim mesmo, até a pessoa se acomodar com a nova ciência, com a nova estrutura, não é? Em relação à medicina, né? Como é que esses algoritmos podem, então, começar a concorrer, digamos, entre aspas, com os médicos e tudo, né? Por exemplo, dá um exemplo, né? Os radiologistas são fundamentais hoje para a da medicina, são os diagnósticos feitos por tomografia, ressonância, angiografia, importantíssimos, né, para você fazer diagnósticos difíceis, precisos, né? O radiologista hoje passa quase que o dia inteiro vendo imagem, luminosidade, aquilo vai cansando, já são horas e horas a fio, e você tem cansaço ocular, você tem cansaço visual, você tem cansaço mental, né? E então fizeram até alguns trabalhos, alguns anos atrás, comparando máquinas, inteligência artificial dando laudos, radiologistas experimentados fazendo, e as máquinas ganharam, por uma diferença pequena, mas ganharam. Você vê que é uma coisa, a máquina não cansa, né? Enquanto você tiver bateria carregada, energia, e ela está funcionando, não cansa, não precisa dormir, não precisa descansar, não precisa comer, né? Outro exemplo da medicina, por exemplo, na parte do diagnóstico, né? Vamos dizer que o paciente vá a um consultório médico com febre e diarreia.
digamos, uma coisa comum do dia a dia. Então, o médico tem ali meia hora, 50 minutos para fazer um história, exame físico, pensar uma hipótese diagnóstica, pode variar entre disenteria, infecção alimentar, pode ser uma inflamação intestinal, pode ser um câncer intestinal, e por mais diligente, inteligente e experiente que seja o médico, ele não vai conseguir pensar naquele tempo da consulta em todas as possibilidades, nem vai ter de cabeça todos os artigos que se saíram sobre esse assunto nos últimos, digamos, 6 meses ou 3 meses. É impossível, a quantidade é brutal. É totalmente impossível você estar up-to-date, estar atualizado em relação a isso. Então, o que vai acontecer? Você faz ali um diagnóstico, às vezes você está cansado, está mal dormido, com fome, está com o consultório atrasado, tem outro compromisso. E então, não é de se espantar que, às vezes, há um lapso, há um erro, há uma falta de diagnóstico correto, pode acontecer, por escapar, em várias contusões, pode haver um escape de alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a máquina tem essa vantagem sobre a gente, né? Não tem. A máquina não briga com o cônjuge antes de sair de casa, a máquina não pega trânsito, não chega atrasado, não tem que medo de levar a bronca do patrão, enfim, uma série de coisas aí das complexidades humanas que a gente vive no dia a dia, né? Por outro lado, vamos dizer assim, e o que acontece que, digamos assim, quem é que gostaria de você indo a um médico, assim, medicina por inteligência artificial, ou enfim, medicina tradicional, quem gostaria de receber um diagnóstico de uma doença grave, uma doença séria, maligna, um câncer, vindo de uma máquina fria, em que daria uma série de estatísticas para você, que você vai viver tanto tempo, você tem tais e tais possibilidades de tratamento, isso, quimioterapia, radioterapia, uma série de coisas, e de uma maneira assim, bastante objetiva, seca, fria, né? E quem não gostaria nessa hora de estar sendo diagnosticado e visto pelo seu médico de preferência, que te acompanhou a vida inteira, o médico de família, que vai compreender, vai dar uma conversa compreensiva para você, para explicar o que está acontecendo, e que vai ter uma condição de dar um diagnóstico, um tratamento individualizado, porque te conhece muito bem, sabe da tua parte emocional, familiar, como é que você vai receber esse diagnóstico, quais são as opções para você fazer. Então, realmente, são todas respostas que a gente não tem no momento, mas que é bom começar a pensar em relação a isso, né? Quer dizer, não tem como fugir da inteligência artificial, ela está aí e ajuda muito, realmente é uma arma inestimável, como eu já disse, né? Por outro lado, quando a gente diz como é que nós vamos usar a inteligência artificial, aí, por exemplo, eu uso várias vezes por dia, quer dizer, é uma arma que ajuda muito, não tem que queixar nenhuma disso, né? Então, acho que uma boa dica para a gente começar a pensar em relação a isso, quer dizer, usar a inteligência artificial não para substituir o cérebro, isso aí, enfim, não tem como fazer isso, né? Mas lembrar que é uma arma que você pode aumentar, ampliar o aprendizado de uma maneira que você antes não conseguia fazer. Não tinha como você fazer, chegar, por exemplo, a ter tanta informação em tão pouco tempo, e vai te ajudar drasticamente a ajudar o seu paciente, diagnosticar corretamente e fazer o tratamento, né? Uma coisa que eu achei interessante para terminar, né, que foi colocado uma referência que eu andei lendo, que a inteligência artificial não pode substituir as dimensões éticas, culturais e contextuais do raciocínio humano. Quer dizer, até o momento é importante que isso seja preservado, e se a máquina vai poder mais do que o homem em relação a isso, não sei dizer, não tenho nem conhecimento técnico, nem bola de cristal para saber o futuro, mas enfim, estamos aí de frente com isso, vamos aproveitar para ampliar o nosso conhecimento, né? Lançar mão para fins de aprendizado, né? E vamos tocando a vida aí, e vamos ver, o futuro vai dizer um pouquinho mais em relação a isso. Um grande abraço para todos. Na segunda-feira a gente faz uma chamada para o assunto para a próxima quinta. Devemos dessa vez falar sobre o projeto Mais Jovem no ano que vem, que a gente vai falar sobre perda
perda de peso, manutenção de perda de peso, aquele toque de 2 em 2 meses para voltar àquele assunto que sempre as pessoas perguntam muito em relação a isso. Se tem novidade, o que temos para fazer e tudo. Bom, vamos aí. Um abraço para todos, um bom fim de semana.